Todos os filmes são intercalados, assim, enfim. É uma coisa... É um negócio que no Feio mostrou que tem umas mensagens, não sei o que, da Pixar. Sim. Umas coisas que se repetem, subliminares. Sim. Mas tratando essa coisa ainda do desapego, assim, e trazendo uma coisa que tu falou antes, que eu acho interessante falar com o debate, que se trata de psicologia e cinema, é que, na minha opinião, o cinema é muito parecido com psicologia, assim, sabe? Eu, por exemplo, como diretor, desculpa, gente, mas eu me vejo muitas vezes como um psicólogo, assim, sabe? Uma pessoa que está tentando montar uma emoção para passar adiante, assim, sabe? E a gente trata disso, assim, de todos os jeitos, como eu falei antes, desde a cor, desde a lente, desde o enquadramento, assim, sabe? E o filme, ele é muito, muito, muito feliz nesse sentido todo, assim, sabe? Ele é muito bem construído para ser de um entendimento muito claro, principalmente porque é um filme infantil. Mas mesmo sendo um filme infantil, um adulto consegue ver aquilo ali, consegue ver lógica naquilo ali. Não sei se é aquela coisa de ilhas, de funcionamento mental, do sono lá, que vai as memórias de longo prazo e tal. Não sei até que ponto isso é correto ou não, mas me fez tudo muito sentido, assim, sabe? E, enfim, era isso que eu queria falar, né? Só um comentáriozinho. Tu pediu desculpa por ser psicólogo, mas nós temos uma produção cinematográfica, cada um dentro da gente, né? Sim. A gente produz sonhos, né? Sim. Não, mas é verdade. Desculpa. É que o único entendimento que a gente tem próximo do cinema, de verdade, é o sonho. Que é elíptico, sabe? Tu tá aqui, depois tu tá no banheiro, depois tu tá na praia, sabe? Que nem no cinema, entende? E tu, às vezes, acaba passando por 2, 3 pessoas, 2, 3 situações diferentes, assim, que nem no cinema, assim, sabe? Ele não tem nenhuma outra forma próxima do cinema que não seja o sonho. Eu achei interessante falar isso, eu queria só complementar. Pode ser. Como é teu nome? Lígia. Lígia? Quer ficar no microfone? Na verdade, precisa ou todo escuta? Vocês escutam aí atrás? É mais uma pergunta, porque eu notei no filme que a tristeza é a única que, quando encosta nas memórias, torna elas tristes, né? E que nenhuma das outras emoções tem esse poder que a tristeza tinha. Então ela vem sendo muito valorizada ao longo do filme, né? Dá um enfoque especial nela. E eu queria entender mais por quê. Porque esse poder é tristeza. Mais sobre isso, né? Posso? Pode. Graças a Deus. É que, na verdade, não é ela a única que tem esse poder. Ela é a única que efetivamente toca. Tu não vê os outros sentimentos tocando. Mas no final do filme, tu vê que tanto as core memories quanto as outras memórias, elas estão multicoloridas. Elas têm 3, 4 cores diferentes. Então, o que dá pra entender disso aí é que ela aprendeu a não deixar a Joy como centro do funcionamento cerebral dela. Que ela aprendeu a trazer pra junto, a entender a questão da tristeza, de como a tristeza funciona, de como a raiva funciona, de como a Riley precisa daquilo ali pra seguir adiante. Então, na verdade, não é que não acontece, que não foi mostrado só. E isso é uma coisa importante também, porque a Joy, ela era muito... meio bosta, assim, meio mandona, assim, sabe? Tipo, ela não deixava o pessoal tocar, mano. Ela ia ficar lá no cantinho do castigo, lá, lendo as paradinhas sobre tristeza, sabe? E é muito próximo, assim, realmente de uma criança, assim, sabe? Que ela quer alegria, ela quer satisfação, ela quer prazer imediato, assim, sabe? Então é muito lógico pro cérebro de uma criança ter um personagem tão forte quanto a alegria e agindo de maneira tão incisiva como aquilo, assim, sabe? Enfim. Eu tava, quando tava lendo assim, as coisas do filme, e os diretores, né, os produtores do filme chegaram a pensar em qual outro afeto poderia fazer dupla com a alegria, né? E acharam que o único que teria força suficiente para fazer um contraponto com a alegria, daí tem a ver com o que tu traz, é a tristeza, né? Que os outros não teriam essa força. E o negócio era a mesma intensidade, né? O afeto com mais intensidade que eles encontraram para poder fazer o contraponto foi a tristeza, né? E realmente, assim, até por isso que eu trouxe a experiência do meu diário, eu tenho guardados, realmente eu cumpri a promessa, guardei até hoje eles, né? E fui ler porque eu tinha 11 anos quando eu comecei, a mesma idade da personagem, e me chamou também a atenção que não aparece no meu, pelo menos, não sei se o de algum de vocês, assim, tristeza exatamente
como um sentimento mais maduro, assim, não aparece outras coisas, aparece inconformidade, aparece exaltação, aparece outras coisas, na tristeza não, né? Então parece que o nosso mecanismo mental não é muito bem-vindo a tristeza, né? Quando a gente está amadurecendo e se estruturando, né? Até o momento em que passa a ser importante, né? Mas eu acho que não são só as bolinhas douradas que ficam num lugar especial lá. Não são. Na verdade, o que acontece é Por isso que praticamente todos os importantes, as alegrias, eram as bolinhas douradas. Sim. Mas não era só isso que era guardado lá, Não, num lugar só isso que era especial, digamos assim. Mas no início do filme tinha as core memories, que eu não sei como é que é o nome em português. Tem algumas bases. Que elas são todas douradas. Aliás, são todas douradas. E tanto que o primeiro rompimento assim, do filme, o primeiro disparate que dá assim, tal, em série entre as duas, é quando vem a memória, a core memory azul, a memória base azul. Daí todo mundo fala assim, não, meu Deus, é uma memória e tal, não sei o que, não sei o que. Não, essa aqui não vai entrar. E a Joy, ela pega e faz exatamente aquilo que eu falei. Ela pega, toma a bolinha da outra e não deixa aquilo ali entrar ali, sabe? Ela bota lá o sistema lá de mandar pra fora porque ela não quer ter uma memória ruim. Ela quer que, sei lá, não quer ter uma ilha de memória baseada na tristeza, sabe? Sim, mas isso é a visão da criança, né? Oi? Isso é na visão da criança. Digamos assim, ó, é a configuração do cérebro da criança em ação. Porque Sim, depois, sim. mais tarde, ela passou a agir de outra forma. Sim. E os próprios pais, né, e os adultos lá e tal, eles tratam isso de uma forma diferente também. E aí o que eu queria dizer é, tipo assim, as memórias tristes, digamos assim, elas têm um lugar especial também. Não porque elas vão ficar lá gerando tristeza, não, por causa daquilo que eu falei. O sentimento triste, a memória triste, aquilo que ficou marcado de forma negativa, na verdade é uma alavanca para uma outra coisa positiva que vem depois. No momento, a criança principalmente não entende. Né? Ela não gosta do castigo, ela não gosta daquilo que é ruim. Mas com aquilo ali ela constrói coisas positivas depois para frente. Que quando ela volta e olha para trás, que nem você fez com o diário e leu, hoje você tem um sentimento totalmente diferente em relação àquilo. Você sabe a importância que teve. No momento lá, quando você escreveu, você não tinha noção disso, né? Isso eu acho bacana também. É uma evolução, né? Sempre uma evolução. Mas isso que tu falou tá no filme também. Tem uma cena que ela pega uma memória dela, que é uma memória triste, que ela tá chorando, que ela perdeu algum gol no rock, alguma coisa assim. E adianta um pouco, ela pega, como se fosse um iPad, assim, ela pega e passa ali um pouco a memória, e ela vê as amigas dela levantando ela, assim, sabe? Então tem isso aí que tu falou, assim, também tem representado no filme de uma forma... Pois é, até na escrita aqui, de alguma forma está colocado, né, que o que, vamos dizer, resgatou o aparelho psíquico dela foi quando ela conseguiu evocar um traço de memória onde a tristeza serviu de ligação. Porque até então ela estava desligada. Tanto que vocês podem ver que os pais desaparecem, assim. É como se ela não tivesse o pai e a mamãe ali do lado, vendo que ela não... Até aparece a cena que mas ela está muito sozinha, né? Cada um está lá fazendo as suas coisas e tal. Daqui a pouco, quando ela evoca uma memória de que, opa, mas espera aí, a tristeza traz as pessoas para mim, né? Traz. Então ela, com essa memória, ela reconstituiu todas as ilhas psíquicas dela, né? Então acho que só para... Eu acho de extrema... Eu acho que esse é o ponto, assim. Tanto que o filme começa com o primeiro registro de memória, que é um olhar, né? É o olhar da mãe e do bebê, né? Esse registro está lá. Quando ela precisou, ela evocou esse registro, né? Que ele já não é mais esse. Ele já é outros registros que vamos dizer assim, que ressignificam esse primeiro, né? Mas que todos eles, né, evocam a este básico inicial, né? A Aline queria falar. Vocês me escutam? Não, melhor falar. Não, isso que o Pedro estava falando dos signos é muito impressionante porque é muito lindo o filme, né? Eu já vi 4 vezes que eu fiquei meio vidrada. E pra quem puder ver de novo, vocês podem reparar os símbolos das ilhas, é muito bacana. Na honestidade tem o símbolo da justiça, né? É muito interessante. E isso das cores, se a gente não, no final, não sei se chegou a ver, que as memórias são todas de várias cores, né? É difícil às vezes se dar conta de tudo. E o que eu queria acrescentar, eu li teve um artigo agora, agora não, logo que saiu o filme. Eu não sei se tu viu que em termos de cinema passou Avatar na primeira semana, né? É recorde total, assim. E eu li um artigo no New York Times
dos consultores científicos, assim, cientistas, né, do filme, e eles dizendo que a intenção deles realmente não era esse papel da tristeza, que eles queriam, inclusive eles tentaram convencer os roteiristas de incluir muito mais emoções básicas que não tinha como, porque senão não dava conta do filme, e que a ideia deles era justamente mostrar assim, aquilo que tu falou também da equipe, da cabeça do pai e da mãe já estarem funcionando mais em equipe do que a alegria como central, que eles queriam que as pessoas entendessem que a raiva tem importância para as mudanças sociais, que a tristeza tem importância porque os outros vêm para perto de ti nos momentos de perda, que o medo, obviamente, tem importância. Então, eles queriam mostrar que existe muita separação entre a razão e a emoção, né? E o objetivo deles era mostrar justamente que a emoção nos leva ao pensamento racional, e não tem que separar as emoções para conseguir pensar, mas que foi uma ideia muito mais do diretor e dos roteiristas ir para esse lado de botar a tristeza no foco, mas o que eles queriam era mostrar a integração entre os sentimentos. Então, só para complementar. Só complementando essa mesma linha, o que eu acho impressionante desse filme, além de tudo isso, né, é que essas 5 emoções, elas são as que a neurociência conseguiu identificar por pesquisa, por análise, juntando umas parecidas com o nojo, várias se agrupam no nojo. Então, tem basicamente conhecidas pelas neurociências 5 emoções básicas, que são essas. Então me chama muita atenção como é que a gente já consegue, né, tornar esse conhecimento, que é o igual da psicanálise, da neurociência, de uma maneira que qualquer pessoa consegue entender pelo cinema, né? Isso é senso comum já. Acho fantástico isso, maravilhoso, né? E a gente trabalhando com criança, trabalhando com gente, a gente vê, já desde os diários, enfim, mas já se identifica de uma maneira tão plasticamente possível, né, de transmitir esse conhecimento para qualquer pessoa. Estamos aí nos minutinhos finais, né, da nossa atividade, com a vontade de seguir conversando por mais tempo. Ah, não, não é 7h30, 8, né? Eu não quero que a gente começou atrasado e eu estava ficando aflita, que a gente ficou com pouco tempo para conversar. Aí, que bom. Então, alguém mais, pessoal, quer falar, assim, pra gente não deixar um espaço também para você? Quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Falaste de marcas, né, que eles deixam, o próprio número do estúdio, né? Está em todos, né? Sim. Não lembro qual que é, mas o número do estúdio está em todos eles. Na verdade, não é o número do estúdio, é uma faculdade que tem, que eu acho que é de... É uma sala? Ou... Exato. Eu sei que é uma coisa que tem em todos eles, né? Sim. É A103, uma coisa assim. Isso, exatamente. É meio que uma brincadeira que na Pixar, assim, que boa parte dos animadores, eles passaram pela mesma faculdade e todos eles têm o primeiro semestre na mesma sala, na mesma cadeira. Então eles sempre deixam um jeito de deixar esse código, assim, que é pros outros verem, assim, sabe? É bem interessante esse pensamento do pessoal lá. Eu, na verdade, sou muito fã deles. Eles... Não, é sério. Isso aí que tá falando, assim, dos símbolos, assim, sabe? Tipo, não é fácil. Era muito mais fácil, por exemplo, a gente fazer uma coisa que a gente faz aqui no Brasil, que é de explicar, porque a gente tem aqui muito forte a cultura da novela, que a gente assiste novela de costas pra TV, né? Então, a gente está o tempo todo explicando. E, por exemplo, ela perdeu essa informação das cores aí porque passou, porque não tem uma pessoa explicando, sabe? Mas, ao mesmo tempo, a Aline percebeu. Então, ele é todo muito visual, ele é todo muito didático, assim, sabe? Tipo, eu vi esse... Eu não falo inglês, mas eu vi o filme todo em inglês. Foi o que eu consegui baixar, não vi no cinema, desculpa, gente. E mesmo assim, eu percebia várias coisas, assim, que eu podia estar com meu sobrinho de 7 anos de idade do lado, que não fala inglês. What? Desculpa, Cabelo. Me chamaram a atenção lá, a parte tecnológica. Não, sem problema, desculpa. Eu nem tinha reparado naquilo ali. Eu também não. Mas foi bem claro. O tempo todo. Tá online? Não, ainda não. Então tá online. Enfim, onde eu tava? Eu tô sobrinha de 7 Isso, obrigado. O meu sobrinho de 7 anos, assim, não é querer babar o outro piar, mas ele é muito inteligente, mas ele podia estar vendo aquele filme ali do meu lado e ele tá entendendo o que tá acontecendo.
Sabe, voltando a falar dos personagens, assim, o nojinho, cara, tu vê na cara dela que é um nojo. A cor verde já é muito louco, sabe? É sério. O jeito que ela caminha, lembra também aquilo ali que tu estava falando, que das outras emoções representadas pelo nojo, por exemplo. E tu vê que ela também é arrogante, tu vê que ela também é cínica, tu vê que ela tem vários outros comportamentos que lembram o nojo. Ou até propriamente o medo. O medo ali tu vê que não é só medo, aquilo ali é ansiedade, insegurança, é tensão, sabe? É um monte de outras coisas que tu pode acreditar sim pelo medo, mas ao mesmo tempo tem muito mais coisa ali dentro. Enfim, o sentimento de raiva, que não é só raiva, ele é inescrupuloso, ele é impetuoso, assim, ele pega ele vai, assim, sabe? Ele não pensa duas vezes. Então tem muita coisa assim, que tu pode realmente colocar uma criança de 7 anos de idade não fluente em inglês que ela vai pescar, que ela vai entender. Talvez ela vai entender que aquilo ali trata da mente da criança, porque eles mostram ali bem no filme. Oi? Meu filho de 7 anos não entendeu nada, mas gostou. A parte que ele... Filho, qual foi a parte que tu mais gostou? Aquela pergunta clássica, sim, né? Da parte que a propaganda fica invadindo. Ele adorou essa parte, enfim, né? Ele tem que crescer um pouquinho mais. Vocês lembram que tem uma propaganda que um chiclete? Essa foi a parte que ele gostou. O desafio alguém é não lembrar da música do Big Mac, assim, sabe? Funciona, os caras estão corretos. Por que sempre tem aquela mini animação no início agora do filme da Pixar? Como? Sempre teve. Não tinha. Sempre teve. Eu acho que foi um curto que eles fizeram ainda quando estavam começando, assim, sabe? Mas é pra promover Um casal de vulcões. Ele não viu o filme do cinema. Cara, eu achei que tava da vinheta lá, da lampadinha que fica em cima do dia, assim, sabe? Desculpa, não me esse eu vou ter que passar agora. Mas o Toy Story também tá saindo. Todos têm. Sim. Até tem um DVD com Os curtas. Sim. Mas esse particularmente do vulcão eu acabei não vendo. Era sobre isso que tu quer falar? Não, é só pra saber se são alguma estratégia de marketing, se é um próximo filme, se são animação proporcionais. Mas tem o making off no final, né? Eu acho que os erros de gravação. Eu olho isso aí. Mas o que eu acho que acontece em relação a esses curtas é simplesmente questão de linguagem, sabe? O próprio Divertidamente, ele funciona muito bem no próprio trailer, entende? O próprio trailer é uma história com início, meio e fim e bem clara, sabe? Tipo, é uma menina que tá brava, sabe? É a mãe que mostra o funcionamento mental da mãe, mostra o funcionamento mental do pai vendo o jogo, vivendo o jogo mentalmente, e mostra a mulherzinha, sabe? No caso dela, acaba não mostrando muito bem o cérebro dela, porque não tava lá a Joy nem a Stella lá, enfim. Mas o curta, ele funciona como uma história. Ele é uma história com início, meio e fim. E se tu pegar os 7 primeiros minutos, que nem eu falei do Up, ele também funciona como início, meio e fim. No final do Up, provavelmente tu vai estar se lavando, chorando, porque, puta que pariu, que história triste que você vai conseguir botar em 10 minutos, sabe? Mas eu acredito que é isso. É uma questão que eu, como gosto de me chamar de um contador de histórias, eu acho que as histórias elas têm que ter o tempo que elas têm que ter, sabe? Às vezes elas cabem em 1 minuto, às vezes elas levam 1h30, às vezes elas têm 3 horas, você tem que dividir no meio, assim, sabe? Acho que é isso, acho que é só uma oportunidade de contar histórias boas em pouco tempo e que o pessoal vai curtir ver, sabe? E também já bota o pessoal no ânimo do filme, assim, sabe? Já traz pro filme, assim, sabe? Acho que é isso. É a minha opinião. Se é verdade eu não sei, tem coisa cara do Pixar lá, mas enfim. Eu queria aproveitar os dois para perguntar uma coisa que eu fiquei curiosa no início do filme lá, que eu adorei, fantástico esse filme. Aproveitando a metapsicologia, né, do projeto para uma psicologia para neurólogos, né, no final, se vocês lembram, isso tem na cabeça da mãe, né, daí tem cada emoção, depois tem as emoções dentro da cabeça das emoções. Lembra? O que acontece dentro da raiva? Ela também tem 5 lá. 5 emoções. Tem Quantas vezes tu viu? Tu não viu só hoje? Os animais. Sim, o gato é melhor. Não, mas aí depois tem na cabeça de cada O gato é melhor. Eu ia perguntar isso tanto de do cinema, né? Bom, a minha mente está bem tranquila aqui fora.
Talvez isso aí seja até a própria representação daquilo mesmo que tu falou, sabe? Da emoção, que na verdade é uma ramificação de outras emoções, sabe? É tipo, é a raiva que, como eu disse antes, que pode ser a impudência ou qualquer outras coisas assim, que tava ali, o que constitui a raiva, sabe? Então talvez seja isso aí que eles tentaram mostrar com isso aí. É um chute que eu tô dando, assim, porque eu de verdade não lembro da cena. Se eu lembrasse, podia pegar os elementos visuais dela pra confirmar ou não o que eu tô falando, mas eu não lembro, infelizmente. Mas o que eu falei me pareceu lógico. Eu acho que o que eu vou falar também vai me parecer lógico, tá? Pensando no projeto, né, para um projeto de Freud, seria, pensei agora, totalmente fresquinho o pensamento, né, mas assim, se a emoção mostra 5 emoções, se cada uma dessas 5 também vai mostrar 5, e cada uma dessas outras 5 também mostra 5, e aí nós temos uma rede de associações e de representações que é a complexização do aparelho psíquico. Quando ele começa com, ali o filme, né, com uma bolinha, olhar da mãe e bebê. Tá. Em cima desse traço de memória, né, a próxima mamada do bebê, ele vai ter um outro traço de memória. Não vai mais ser aquele, vai ser um outro, parecido, mas não igual. E depois ele vai ter 10. E quando ele tiver fome e o peito não chegar, o leite não chegar, ele vai circular primeiro por essas 10. Depois ele chora, esperneia porque não adiantou. E quando ele tiver milhões, ele vai poder esperar, quem sabe, 1 hora, né? Então eu tenho a impressão que a gente estaria numa rede associativa de ramificações, né? Não sei se tem lógica. Mas o cérebro funciona assim. Sim. O nosso cérebro funciona assim. Tanto que não tem como mapear. Os cientistas já tentaram mapear emoções. Por exemplo, pegar uma pessoa e submeter ela a um contexto emocional. E tentar mapear isso. E aí pegaram outra pessoa, colocaram no mesmo lugar, no mesmo contexto, e comportamento absolutamente diferente. Tanto que o cérebro de uma pessoa usa determinadas configurações que ele monta naquela hora ali, e a outra pessoa usa outras totalmente diferentes, sobre os mesmos estímulos, mesmo contexto, tudo igual. O cérebro funciona assim. Ele cria as suas conexões naquele momento, cada pessoa de um jeito diferente. Provavelmente, se a mesma pessoa for submetida num outro momento à mesma situação, ele não vai se comportar igual a Bom, posso? É que isso aí que tu me falou, eu vou entrar num campo agora que não é o meu, que é o de vocês. Calma, paciência, pessoal. Mas eu não sei se esse método ele funcionaria assim, sabe? Fazer uma ressonância magnética expondo uma pessoa a uma emoção específica. Porque todo mundo tem uma bagagem muito forte, assim, sabe? Então, sei lá, se tu mostra pra mim uma fotografia de um cachorro morto, eu vou ter um tipo de reação, sabe? E provavelmente vou ativar uma parte do meu cérebro, que vai resgatar um monte de coisa. E se tu mostrar pra uma outra pessoa, talvez tenha outra leitura. Ainda mais uma leitura fria.